Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje o nosso convidado, ele é super ultra power especial, meu amigo do coração. E detalhe, top de linha! Não é qualquer pessoa que tá aqui hoje não, que tem uma história incrível e ele vai contar aqui pra gente a história de vida dele. E como a história dele, ele que veio lá do sertão, vai contar muitos detalhes pra gente e como a educação mudou a vida dele, né? E hoje ele já tá quase terminando aí o curso de medicina e só que fora isso ele empreende em várias outras coisas, inclusive ele juntou medicina com música e educação, então assim, é uma coisa de doido. Então fica aqui com a gente pra vocês conhecerem o convidado, o professor Arnaldo César, que é meu amigo do coração, olha só, pensa aqui essa energia de pressão mundial, entendeu? São os jargões do professor Arnaldo César. Isso. Arnaldo, que alegria te receber aqui na nossa casa, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Carol, com as palavras que você foi dizendo aqui, foi até arrepiando os cabelos, olha, que eu não tenho, eu sou descendente de índio, uma parte também, né? Aí, mas os que tinha aqui arrepiaram todinho. Carol, primeiro dizer que é uma alegria, né, estar aqui com você, sempre que eu venho visitar aqui pra gente trocar experiências, ideias, eu saio com uma bagagem enorme de aprendizagem e tudo mais, e você é uma das pessoas, sem sombra de dúvidas, que eu vejo também como um modelo de crescimento. Nós somos da área da educação, a área da educação não é nada fácil, é uma entrega, é um sacerdócio, mas dentro, sobretudo, nós temos quase 2 anos que nos conhecemos, né? Conseguimos aí estabelecer uma amizade muito bacana. Verdade. Contigo, com o seu esposo, com o Marcelo, sua mãe, com a doutora Ângela, com a Facite também, que eu já venho aqui com um carinho grande. É como se aqui tivesse uma parte minha, e tem, meu coração tá aqui dentro. Mas você é uma das pessoas que eu modelo também na perspectiva de crescimento, e assim, é uma batalhadora. Eu fico vendo você a cada mês, a cada semestre, só crescendo, aprendendo as coisas, colocando em pauta e fazendo a coisa acontecer. Isso é muito bom. E eu também tenho uma alegria grande em ser seu amigo, com certeza. Fico muito feliz de estar aqui com você. Mas feito projeto. É melhor que perfeito, né? Então a gente vai crescendo, vai fazendo, o trem vai acontecendo. Gente, olha só. O professor Arnaldo César, Arnaldo, meu amigo, ele tem uma história de vida que eu vou pedir para ele compartilhar aqui um pouquinho com a gente, né? Ele sempre conta, porque ele nasceu numa família com muita estrutura, né? E de repente perderam tudo que tinha e ele acabou tendo que ir morar com o tio dele. Então ele vai contar um pouquinho, porque assim, a história dele provavelmente vai gerar muita identificação com a sua história, né? E assim, tem uma parte da história da vida dele que conecta com muitas pessoas. Então eu queria que você contasse aqui pra gente como que aconteceu todo esse processo, como que você, com essa mentalidade já empreendedora desde criança, como que isso te ajudou a romper aí essas barreiras que a vida te colocou? Minha amiga, primeiro assim, eu sempre digo que muita gente fala assim, eu comecei minha vida sofrido, não tinha o que me alimentar, não sei o que mais lá, que é uma regra, eu vou até dizer que é uma regra para muita gente do Brasil, né? 70%, 80% das pessoas do Brasil hoje ganham até 3 salários mínimos, né? Então, assim, é uma vida de muita dificuldade. Eu disse, poxa, mas 3 salários mínimos, Arnaldo, é pouco. Para você considerar uma perspectiva maior do que você pode fazer e tudo mais, você sabe da restrição que você tem, né? Então, a gente observa, e claro, a maior parte das pessoas hoje vive com um salário mínimo. Eu estou subindo para 3, Carol, aqui para dar um enfeite. Mas a grande parte das pessoas vive com um salário mínimo e vive uma vida de muita dificuldade. E só que a minha não. No início, eu estava em escola particular, tinha mais... meu pai e minha mãe casados, eu mais 2, eu era o mais velho, mais dois irmãos. Só que meu pai, com 30 e poucos anos, começou a tomar a beber. Não bebia, era industriário, tinha fábrica de ração lá na nossa região, lá em Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, que é uma região que também alcança no Nordeste, né? Grandes processos aí de crescimento, uma região muito forte na agricultura irrigada. E aí meu pai, eu tenho 40 anos hoje, eu nasci em 83, mas ali antes da década de 90 eu já tinha andado de avião e tudo mais. Sabia que hoje é mais fácil andar de avião, mas para trás... Mas antigamente, meu sonho era andar de avião, era uma coisa assim para pouquíssimas pessoas. E você já tinha passado por isso. Já tinha andado de avião e tudo mais e tal, indo praia. Só que aí o que aconteceu? Meu pai começou a beber. Entrou na questão do álcool, e nessa questão da parte do álcool, quebrou empresa, quebrou casamento, e eu com 9 anos eu tive que ir morar
em uma outra cidade a 200 e poucos quilômetros, de até 10 mil habitantes, a época tinha menos, morar com o pessoal, com um tio meu, com meus avós na zona rural. Eu morava numa cidade de porte médio à época, escola particular e tudo mais, aí você sai de um fluxo de sair do lado do pai, sair do lado da mãe e morar com outras pessoas ainda na zona rural, né? Cheguei lá com 9, 10 anos e assim, fomos para uma estrutura e já vinha enfrentando dificuldade financeira, porque meu pai quebrou a empresa e tudo mais, teve essas dificuldades, nós fomos morar com ele, não passávamos fome, não vou dizer que passou não, mas eu não tinha um dinheiro para comprar uma roupa, um negócio desse. Ou mesmo tal. alguma comida diferente, não, um sorvete, um picolé que o menino gosta, porque né? até para contextualizar, Carol, é tipo a questão de criança. Criança ela vai comendo ali aquela fruta, aquela verdura. Ah, mas é ruim. Mas a criança não sabe o que é bom. Você vai fazendo aquela introdução alimentar ali, estou falando um pouco já na perspectiva como formando agora em medicina. Mas no momento que você começa a dar um suco para a criança, um refrigerante, um bombom, eu sempre digo, quando a pessoa começa a conhecer o que é bom, ele não quer mais o que não é bom. É isso mesmo. Então, assim, você vindo que era, já tem uma estrutura para depois você viver numa história diferente. Aí eu acordava de manhã, tinha que ir pro cercado, tirar leite de cabra, dar leite para cabrito enjeitado, carregar água de carroça, varrer casa, cozinhar uma criança 9, 10, 11 anos. Então, assim, você faz uma questão, uma parte da estruturação totalmente diferente. Mas só que nessa jornada eu já tinha muito forte na minha cabeça. Primeiro, eu fui uma pessoa que eu não fiquei triste pelo rompimento de meu pai com minha mãe, né? Porque meus pais brigavam muito. Nossa. E aí, assim, começavam a brigar e quando eles se separaram, foi um dos momentos mais felizes de minha vida, acredite. Alívio. Eu disse, eu não vou mais pegar a briga. E até hoje ainda tenho dificuldade com briga. E eu sei que é por causa disso, eu tenho muita consciência dessa questão. Ficou, né, assim, essa... Não digo um trauma, né? Mas assim, um aprendizado negativo, digamos. Né? Brigar é muito dolorido. Isso. E às vezes a gente tem que brigar pra gente conseguir as coisas e avançar e tal. Mas tem que saber a briga que a gente vai ter que entrar. E a briga tem que ser sabida. E como brigar. Então, quando eles se separaram, cara, foi um momento muito bom na minha vida. Porque eu disse, não vou ver mais briga. Fui pra lá, claro, você deixar seu pai e sua mãe morar com outras pessoas, a gente tem essa perspectiva aí. Mas foram momentos de aprendizado. E dentro dessa história, desses meus primeiros 10 anos, dentro do ponto de vista, já que a gente está falando de educação e empreendedorismo aqui, meu pai, os amigos deles, depois que eu conheci, depois de com 25 anos, 30 anos, falavam que meu pai era tipo professor Pardal. Ele fazia muita coisa, né? Tinha um desenho, o pessoal mais novo, eu não sei se vai lembrar, mas tinha um professor Pardal. A gente tá ficando velho. Tá vendo? Aí já tá contando a história. Então ele ia aprender a fazer ração em São Paulo, aprendia, voltava, foi bancário, comerciário, criava animal, fazia... E ele era um giro, era um bom vendedor também, era empreendedor, botava numa coisa que fosse fazer, ele ia fazer. Ia até o fim. Ia. E eu lembro até que antes de separar, com 7, 8 anos, eu estava numa escola particular e eu já queria ter meu dinheiro. Nesse tempo ainda estava de boa. Sim. E aí eu disse, meu pai, compra bombom garoto, bombom batom aquele chocolate. Sim, eu levava para farmácia, isso, eu levava para a escola para vender, ele comprava, aí eu vendia tudo, voltava para ele, eu disse, toma esse dinheiro e eu quero que compre mais. E tal. Nesse momento a gente não precisava, mas eu achava interessante que mesmo o padrão de vida que a gente tinha, ele não chegava e dizia assim, César, porque meu nome é Arnaldo César, e o dele também é Arnaldo César, o dele também, eu sou o Júnior. E tem o meu filho que é Arnaldo César também. Não foi neto não, mas já é a terceira geração de Arnaldo César. E aí ele já me estimulava nessa questão assim de você empreender, de você buscar os seus objetivos, seus negócios. Ele não travava. Tanto que na escola particular, eu lembro como hoje, eu tinha 8 anos, eu acho. E aí já era em Feira de Santana, não estava em Petrópolis de Juazeiro, não. Passou um ano lá. E aí, Lúcia, parece que o nome da mulher era esse. Vixe, se eu souber mesmo, eu tô com a memória boa. 32 anos essa história, viu? E ela falou, Arnaldo, é você que vende? Cezinho, eu sei que vende? Eu disse, você sabe que não pode vender aqui? Eu não sabia, não. Aí eu não sei se eu ainda continuei vendendo escondido, eu não lembro mais da questão da parte da história. Mas, desde pequeno, eu quis ter meu dinheiro, eu quis ter minhas coisas, e sobretudo, quando soltou isso que eu fui morar com o pessoal, aí é que eu quis mesmo. Aí eu salgava pele de animal, de bode, de cabra, eu ganhava 10 centavos à época por cada pele salgada para vender. Eu fazia queijo de cabra,
para vender na questão da parte da feira. Eu vendia bombom na zona rural, ia saindo. Nos torneios de futebol da zona rural, eu fazia picolé para ir vender também, ia na cidade buscar. Então, assim, desde pequeno, sempre tive essa coisa de mexer com muita coisa e ter a minha independência. De não ficar... Depender das pessoas. E assim, aí você foi, por exemplo, morou... A gente pode dizer que praticamente de favor, né? Na casa do tio. E os seus irmãos, foi cada um para um lado? Como é que foi? Só pra gente contextualizar aqui a história. Foi assim, meu pai saiu de Petrolina e Juazeiro, e a história dele foi o seguinte, que ele me contou, depois que eles se separaram, eu passei 14 anos para vê-lo. Eu não vi mais meu pai. Nossa, demorou 14 foi. anos. E aí a gente se comunicava com cartas e tal, etc. Meu pai não queria ver minha mãe não queria ver meu pai, era aquela onda, ficou um negócio sinuoso. E ele conta que ele veio, pegou o dinheiro, o resto que ele tinha, entrou no ônibus e foi até aonde o dinheiro dele deu. E sabe onde é que foi que ele parou? Em Palmas, aqui em Tocantins. Gente, olha isso, temos uma relação. Pois é, ele veio para aqui para Palmas, para a questão da parte do Tocantins. Começou aqui, um cara que era industriário, voltou a trabalhar aqui cavando cova. Passou um dia na rodoviária. Depois foi se restabelecer cavando cova, mas sempre foi um cara muito inteligente. Apesar de muito inflexível também. Sim. Tinha a questão de se ele dissesse que um negócio desse aqui era branco, você dizer que era branco. Mas você não tá vendo que é outra cor, não, mas é branco e tinha essa questão. Teimoso. Botasse ali na cabeça. Eita. E aí ele foi, fez o concurso, depois com o tempo, para o Tribunal de Justiça do Tocantins. Isso. Passou trabalhando de coveiro. Passou, só que não olhou o resultado direito, aí perto já do prazo acabar, ele era muito bom de amizade, alguém falou com ele e ainda acho que teve algum documento que foi entregue, teve que entrar com algum pedido para dar uma segurada para colocar, e ele virou servidor do Tribunal de Justiça aqui do Tocantins. Isso. Interessante. Ele veio parar aqui, Arnaldo, e aí com uns 14 anos depois, ele já vindo morando aqui, eu como professor, tenho 20 anos como professor. Aí eu dava aula no estado da Bahia, de Pernambuco, do Ceará. Eu tinha ido para o Ceará, para o Juazeiro do Norte, dar uma aula lá. E assim eu disse, rapaz, hoje eu vou para Palmas. Eu tirei assim na minha cabeça de uma hora para outra, sem avisar nele. Se eu vou ver meu pai depois de 14 anos. Entrei, não falei nada para minha mãe, disse que ia para uma festa. Que senão ela ia ficar doida. Meu Deus, o que é que você vai ver? Não sei o quê. Entrei e eu vim bater em Palmas. Foi o meu primeiro relacionamento com o estado do Tocantins. Entendi. E aí depois criei um relacionamento, hoje ele já é falecido já, tal. Minha mãe foi morar em outra cidade, no Piauí, foi trabalhar lá em São Raimundo Nonato. Meus irmãos, aí o que é que acontecia? Nós três fomos para a fazenda, éramos três, um faleceu também já. Os três para a fazenda, só que desses três, na fazenda morava meu avô, minha avó e 2 tios, 3 tios. E na cidade tinha outro tio meu da gente. Sim. E aí eu fui daqui como era o mais velho, e sempre fui muito desenrolado na escola, ele disse, não, César vai para a cidade para estudar. E os meninos que eram mais novos vão estudar, mas vão estudar na fazenda. Na escola rural. Isso, aí os meninos ficaram na fazenda e eu fiquei na cidade. Aí eu passava a semana aqui estudando, mas quando era sexta-feira à tarde que acabava a aula, eu voltava para a fazenda. Aí passava o final de semana trabalhando. Aí você passava o final de semana, salgava a pele, fazia as coisas. Isso, era. Para vender o bombom também, para ganhar o dinheiro. E aí vendia e começou a juntar ali os trocos. Juntar dinheiro. E eu sempre com uma vontade muito grande, Carol, de sair dali. Dizer assim, poxa, é uma cidade aqui e tal, sou muito grato a eles, mas eu sempre gostei muito de estudar. E lá tem uma limitação. Só que eram 200 quilômetros lá de Juazeiro e Petrolina. O nome da cidade é Abaré. Não é Cabaré, não, é Abaré. Pelo amor de Deus, Abaré. Quer dizer homem de batina, é um nome indígena, inclusive. E aí é 200 e poucos quilômetros de lá para Abaré. E eu queria voltar para Petrolina, para Juazeiro, para estudar. E aí eu botei na minha cabeça que meus parentes não tinham condições de me bancar. Sim. Mas eu disse, eu vou arrumar um jeito aqui de arrumar dinheiro para voltar. Aí com 14 anos eu comecei a ficar fixo na cidade. E na Abaré. E eu comecei a ajudar meu tio na farmácia. Ele tinha uma farmácia, até hoje tem. E eu ganhava, à época, R$80 de salário. E teve um momento também, 14, eu estou falando de uma história de 26 anos atrás. Sim. Naquele tempo, a febre dos videogames. Sim. Do Nintendo, do Super Nintendo, não sei o que mais lá. Aí meu tio trabalhava na farmácia e ele tinha um ponto do outro lado.
Aí Não eu disse, tinha nada nesse nada, ponto. nada. Eu disse, meu tio, eu quero botar uma locadora de videogame. Aqui, eu criança, me arruma o Aquele ponto. lugar que o povo ia pra jogar videogame. Era, que pagava R$1 a pagava hora. uma hora. Era sei, isso. sei. Que os meninos deixavam de comer pra jogar. Pra jogar. É. Eu disse, me arruma esse ponto aí. Ele disse, não, César, não tem sentido aqui. Mas é porque eu quero botar um videogame aqui, eu quero arrumar uma renda extra, eu quero fazer um dinheiro que eu quero ir embora, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. E aí ele não deu. Aí eu disse, eu tenho um negócio assim, é difícil eu dizer assim, se eu disser assim, nós vamos pra China, pode ter fé em Deus que nós vamos. Eu seguro Herança muito. de Arnaldo César pai. Pai, é. Ah, entendi. E aí, mas quando eu boto um negócio na cabeça, meu irmão, não tem jeito não. Aí eu disse, ó, meu tio, beleza, não vai dar não, né? Tinha outro tio meu que tinha um terreno no Matagal, não tinha nem trânsito de gente lá. Disse, meu tio, você me arrumar aquele ponto, eu vou construir um ponto para botar uma locadora de videogame, 14 anos. E ele disse, arrumo. Era o que morava na fazenda, era o tio da fazenda. E aí, sou até muito grato a ele até hoje. E aí, quando ele disse, beleza. Aí eu comecei todo mês, R$80 eu comprava de bloco. Tijolo. R$80 no mês, 80 no outro, 80 no outro. Lá na farmácia, eu trabalhava ganhando R$80 e eu vendia cartão telefônico. Eu via que muita gente procurava cartão telefônico. Sim. Aí eu comecei a pegar esse dinheiro e investir em cartão telefônico. E plastificação de documentos. Eu fui vendo o que é que eu podia agregar ali para ganhar mais, né? Ganhar um dinheirinho. E aí meu tio viu comprando 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele disse, oxe, César vai fazer. Aí quando ele viu que ia fazer, ele disse, devolva o bloco. Que eu vou dar o ponto. Aí beleza, o ponto. Mas faltava os videogames e as TVs. Eu tinha uma... Bom, tá bom, né? Começou bem. É. Aí tinha a TV lá de casa, Carol. Com a TV lá de casa, eu comecei a trazer pro ponto e eu tinha ganhado um videogame do Nintendo. Não era o Super Nintendo, que era de fita. E aí comecei a estourar assim, em cima daquilo ali. Era o dia todinho. Era R$1 a hora. Se abria 8 horas, até 10 da noite, não parava nenhuma hora. Só que tinha gente mais, tinha possibilidade de mais. Só que eu não tinha dinheiro para comprar outros videogames, nem TV. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer, sabe como com as TVs? Eu andava muito com o padre, Carol. Né? Vem até contando a história, um pouco da história hoje na nossa viagem. E o pessoal pensava até que eu ia ser padre. Mas eu queria casar também e tudo. Aí, mas quando eles falavam, Arnaldo é o próximo aqui da igreja, eu ficava calado. Eu ficava calado. Porque eu pensei também, Carol, de ser padre por um motivo. Era a chance que eu tinha para estudar também. Sim, se não desse, a igreja investe, né? Investe. E poderia ter trilhado uma perspectiva ali. Não sei, Deus sabe o que é que faz. E aí eu andava muito com os padres, e aí eu cheguei para um padrinho meu, que era padre também, eu disse, olha, Padre Luiz, ele está em Paulo Afonso hoje na Bahia. Compre 2 televisores, na Insinuante, parece que não entende mais hoje, no crediário, divide em 12 vezes aí. Nós vamos pagar isso aí. Hoje, ele nem pensou. Ele comprou. Eu acho que ele já comprou assim, Arnaldo vai pagar nada, é um menino, 14, 15 anos. Mas ele viu o espírito ali de crescimento. Comprei as TVs, cheguei com as TVs. Mas faltava o videogame. E eu queria o Play 1, botar o Play 1 lá pro pessoal, quero de CD, novidade. Só que não tinha internet naquele tempo. Eu fui numa lista telefônica. Sim. Aí fui olhar a lista telefônica, achei uma loja em Feira de Santana, que é próximo de Salvador. Liguei, soube do preço. Não tinha como comprar, era tipo assim, eu acho que um videogame de CD naquele tempo era o valor de 4 televisores, ou 5. Nossa. Meu tio tinha cheque. Eu disse, meu tio, tem aqui os valores que a gente já está recebendo por dia aqui, tem o meu aqui das coisas, me ajuda aí. Você é criança, você vai comprar um negócio desse e você vai pagar como? Mas eu atentei meu tio, ó, velho. Até que eu acho que ele não aguentou e disse, pronto, eu vou dar o cheque. Aí ele pegou e me deu o cheque. Mandamos pelos correios. Rapaz, o videogame não veio? Aí tava 2 televisores, um Nintendo, um CD e eu peguei um Super Nintendo usado para ficar as 3 girando. E a coisa foi girando. Minha amiga, com 6 meses, eu tinha pago os 2 televisores, eu tinha comprado, aí já tinha um de casa, tinha comprado mais 3 e tava com 6 videogames tudo pago. 6 videogames, tudo pago. Gente, vocês pegaram, olha só, eu tô aqui, eu nem consigo falar, porque eu emociono com essas histórias. Às vezes a gente vê as pessoas reclamando tanto, né? E quando a gente vê, por exemplo, olha só que exemplo pra gente, pra vocês que estão assistindo. Uma pessoa que acabou tendo uma vida confortável rompida,
os pais separados, cada um para um lado, família para um lado, mãe para o outro, irmão para outro, e mesmo assim não parou e não desistiu. Porque você poderia entrar para dentro de um quarto, reclamar, ninguém me ama, mas não, tinha perspectiva de crescimento. E não sei se vocês observaram na fala do professor, e aí você pode me corrigir, ele sabia onde ele queria chegar. Eu quero estudar, eu quero ir para uma cidade maior. E ele sabia que para sair daquela cidade, ele tinha que ter condições. E ele foi trabalhando com o que tinha. Então, aquele, né, que a gente aprende, desde que eu ouvi essa frase, eu trago para minha vida. Sonha grande, começa com o que tem. E olha só que história incrível. Uma pessoa de 14 anos, você que está assistindo a gente, se você tiver 14 anos, né, ou menos ou mais, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, mas de fazer os seus sonhos se tornar real. Porque não adianta você só ficar sonhando e ficar lá só e não querendo realizar. Então, essa história eu fico emocionada. Sempre que eu ouço, eu já ouvi essa história 3, 4 vezes, mas cada vez que eu ouço, eu admiro mais ainda o professor aqui, o professor Arnaldo. Porque, assim, uma pessoa que não desistiu da vida, muito pelo contrário. E aí, vamos para a próxima etapa, porque eu tô amando isso daqui. Né? Em 6 meses, foi pegando cheque emprestado, boleto, crediário, foi trabalhando ali com as pessoas que tinham. E detalhe, não desistiu quando as pessoas falam. Não, ele recebeu quantos nãos do tio, né? Do tio, recebeu não, e aí, só que ele não desistiu, ó, se ele não quer, eu vou por um lado. E o trem foi acontecendo. Gostei, bora lá. E eu tinha que entender que às vezes o não que as pessoas têm, poxa, era uma criança pedindo, né? Não era coisa assim, poxa, ele não me deu porque ele não queria, eu não sei o quê, porque ele também estava preocupado. Se ele não pagar, eu vou ter que pagar. Eu tenho condições de pagar isso, eu também tenho minha família, minha situação e tudo mais. Mas eu sempre tive o seguinte, eu era uma criança, sempre gostei muito de estudar, como eu falei, sempre quis crescer na vida, e justamente nesse rompimento de pai e mãe, eu acho que ficou muito mais forte de não depender de ninguém. Inclusive, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir favor. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, a pessoa, Arnaldo, estou precisando disso, isso, eu tenho um carinho enorme de ajudar, porque eu fui muito ajudado quando eu era mais novo, mas às vezes de pedir ajuda eu tenho dificuldade. Inclusive, a gente vinha conversando sobre isso. Então, tem muito das coisas da gente estão relacionadas com a questão da parte da nossa infância, mas estamos, de uma certa forma, trazendo uma história que fala de educação, que fala de empreendedorismo e tudo mais. E aí o que é que aconteceu? Eu consegui ir crescendo, e com 16, 17 anos eu me formei lá na cidade, enfim, minha primeira formação foi magistério, e eu consegui ir embora. Eu consegui ir embora, porque aí meu tio disse, Arnaldo, César, tu vai. Quem vai pagar a tua despesa lá, meu filho? Né, que é como se fosse meu pai hoje. Eu disse, a locadora não tá aí, eu juntei já uma grana, eu cheguei em Petrolina de novo, era o ano 2000, era 2001, eu recebia quase R$2.000 por mês. Olha isso, R$2.000 por mês hoje é bom, imagina há 20 anos atrás. 20 anos, eu uma criança, 17, 18 anos, eu deixei meus irmãos tomando de conta, e eu vim, rodei um ano todinho, só que tem aquela história. Quando a gente não está dentro, a coisa às vezes dá uma desandada. Se a gente não tiver a gestão, os processos... Ainda mais porque a gente, imagina, não tinha essa noção na época. Pois é. E aí meus irmãos quebraram a empresa. Eu deixei meus irmãos e tal. A gente não pode dizer, principalmente a gente que estuda muito empreendedorismo, que a empresa só cresce se o dono estiver dentro. Não é a verdade. Tem as pessoas mais ricas do Brasil... às vezes não sabe nem quantas empresas tem. Verdade. A verdade é essa. É isso mesmo. A gente tem que organizar a gestão, os processos, trazer uma equipe muito boa para estar com a gente. Mas era um jovem, 17, 18 anos, deixei lá. Aí fui um ano, aí no outro ano eu estudei o cursinho, tive uma dificuldade grande, porque hoje acesso à informação tá bom demais. Mas naquela época você não tinha um YouTube, não tinha um curso online, não tinha uma coisa digital, presencial, assim, de mais acesso. E aí eu fiz um ano de cursinho. Minha amiga, foi sofrimento, viu? Eu não sabia das coisas. Eu tinha feito magistério para dar aula para criança. Sim. Meu primeiro, segundo, terceiro ano. Aí você vai estudar química, física, biologia, matemática do segundo grau. Oxi! Nos primeiros dias eu lutei tanto para aquilo, quando eu estava lá... Você quis desistir. Quis desistir. E meus colegas, oxe, Arnaldo, segura, tal. Eu disse, rapaz, eu vou desistir. Aí os colegas, é importante você ter gente boa perto de você para segurar. E aí sei que chegou um tempo que o ruim foi desistir, e eu fiquei. Por meio da questão da parte do cursinho. E aí eu estudei um ano, tentei alguns cursos, aí eu passei em biologia.
Tentei direito na URCA, que era do Ceará, era 1.400 pessoas, eram 60 vagas, eu fiquei em 72. Olha! Um ano de cursinho, sem ter a base, assim, tal. Depois eu fiquei décimo segundo no remanejamento. Mas naquele tempo, remanejamento não andava não. Não andava não, exatamente. No tempo da gente, não andava de jeito nenhum. Farmácia na Estadual da Paraíba, que eu queria fazer era farmácia quando era mais novo. Porque eu queria voltar. Porque você trabalhou em farmácia. Eu queria voltar para lá, para ajudar meu tio. E foi mais ou menos a mesma coisa, 1.400, 1.500 pessoas, 60 vagas, 74. 2 pessoas desistiram e fiquei em 12 também. Não passei. E em biologia eu passei em 5º lá na Universidade de Pernambuco. Comecei a fazer, aí no outro ano, a empresa quebrou e aí eu tinha que começar a trabalhar. E foi aí onde eu comecei a ser professor. Foi assim, eu estava no cursinho, um professor faltou, eu comecei a dar aula pro pessoal na resenha de química, de uma matéria que eu nunca tinha estudado na vida na escola, mas eu estava meio ali no autodidata, fazendo a coisa, o dono da escola entrou. Poxa, Arnaldo, você é professor, você dá aula? Eu disse, a partir de hoje eu estou dando. Na outra semana eu estava empregado no Colégio do Homem, dando aula para o Fundamental 2, era a rede objetiva à época, Humberto também, sou muito grato a ele. Fundamental 2 todo com matemática, depois já estava com cursinho, com pré-vestibular, sem dar aula no ensino médio, minha vida foi toda girada. E com um ano eu já estava trabalhando nas melhores escolas lá e tudo. Aí começou esse giro de educação. Aí você terminou a biologia ou não? Terminei. Ah, você terminou a biologia. Não sabia disso não. Pois é, eu sou licenciado em biologia pela Universidade de Pernambuco. Química eu fiz uma parte, falta só uns estágios para pagar ainda. Tipo assim, eu não estou mais hoje como professor de química. Sim, mas ainda é uma das metas próximas, eu vou acabar fazer o estágio, porque eu quero o diploma, porque eu acho que representou muito para mim no meu início. Eu quero dizer assim, eu tenho formação também em química. E eu quero isso também. Porque hoje a gente ouve muito, Arnaldo, que diploma não importa. Né? Hoje eu ouço isso com uma certa frequência, e aí isso está gerando uma geração que não quer estudar porque acha que não é importante. E aí, era até bom a gente já fazer esse gancho, porque, ele poderia, naquela época, ter desistido de estudar, porque já estava trabalhando mesmo com escola, já estava ganhando dinheiro, já estava se dando bem, mas ainda assim não desistiu de estudar. E detalhe, gente, não desistiu, porque até hoje ele está estudando, está fazendo medicina, olha isso. Porque eu quero saber como que a medicina entrou na sua vida nesse processo, mas peraí. Então, primeiro foi para biologia. Aí, fala um pouquinho pra gente sobre a importância de você ter o diploma pra ter te ajudado em relação a empreender. Porque daí ele fundou um cursinho, não é isso? Isso. Paralelamente. Primeiro, fala da importância do diploma. Realmente, Carol, inclusive para você que está nos assistindo, né? E nós estamos em uma faculdade, eu sou muito grato ao conhecimento. Eu sabia que eu só poderia mudar de vida, porque eu não tinha nenhum parente para me ajudar, não tinha uma referência, não tinha condições. Então, eu disse, olha, para que eu possa seguir à frente com minhas próprias pernas, eu só poderia passar se fosse pela educação. Então, a questão da parte do diploma, principalmente quando você não tem uma referência de alguma coisa, direcionamento, o diploma é a sua referência. Exato. É como se fosse seu pai e sua mãe falando por você. Quem é você? Quem é você? Vamos brincar. Quem é você no jogo do bicho? Então é o seguinte, a questão da parte do diploma foi uma certificação para, poxa, como é que Arnaldo começa a dar aula de química no pré, matemática no Fundamental 2, ele fez magistério, mas não tinha feito nenhuma faculdade. O que é que poderia estar trazendo essa perspectiva? E a biologia na época lá na nossa região tinha química também misturada, e tinha um pouco de matemática também. Mas antigamente era assim, né? As grades. Então ali, olha, Arnaldo já está começando a dar aula, mas qual é a referência dele? Ele faz Universidade de Pernambuco, ele está fazendo aqui, ele vai ter um diploma mais à frente, porque hoje realmente tem uma discussão muito na internet. Para que você vai fazer faculdade e tudo mais? Aí mostra algumas pessoas de sucesso no mundo que não fizeram faculdade. Tudo bem, eles não fizeram com uma parte, mas todo mundo que está trabalhando com eles foram formados nas melhores universidades possíveis, que eles tinham a questão da parte do acesso. Fora que eles são exceção, eles não são regra. Eles não são regra. Quantas pessoas têm nessa perspectiva? Exato. Né? E outra, já é comprovado a partir de estatística. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você tem chance de você ganhar. Então, o pessoal às vezes fica muito nessa desculpa de diploma, Carol, justamente para justificar a falta de coragem de estudar.
Sim. É para justificar, não vou fazer para que faculdade? Não vou fazer porque faculdade não é importante. É a desculpa que ele tem para não enfrentar a questão da parte do processo. Porque qualquer coisa vai exigir dedicação, esforço, tempo e tudo mais. Mas, por exemplo, que eu fiz biologia, química quase terminado, tenho MBA de gestão e empreendedorismo, já estou fazendo pós-graduação em psiquiatria, estou terminando medicina. 6 anos, passei Covid nesse meio, então atrasou. Eu passei primeiro na Federal do Maranhão, depois que eu fui para a Federal de Pernambuco, eu já estou quase 10 anos rodando na medicina, porque depois que eu comecei na outra faculdade, não deu para utilizar o que tem. Mas estou com 40 anos, estou começando minha história agora. E aí quando muita gente realmente fala, não precisa da questão da parte da graduação, que não é preciso, não sei o quê. Poxa, você está vendo qual a perspectiva de futuro. E hoje, você tendo essa questão da formação, abre muita perspectiva de concurso público. Eu já vou botar um aqui. Tem muito concurso público que para fazer, você tem que ter um nível superior em alguma área. E outra, os concursos, inclusive, estavam paralisados. Agora, abriram as comportas do concurso público. E quando eu vou para um concurso público que exige nível superior em qualquer área, e se eu tenho esse nível superior, eu já tiro ali 90% da minha concorrência. Exatamente, já é diferenciado. Outra, e você pode crescer dentro da sua formação, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, vai para mestrado, vai para um doutorado, você vai crescendo. Hoje, mestres e doutores, dependendo de onde eles estejam, a carga horária mais, ganham 10, 15, 20 mil reais por mês. Sim, um salário muito bom em relação à organização. Então, eu vejo muito, Carol, como desculpa das pessoas que não querem passar pelo processo para justificar uma falta de coragem própria. Essa é a minha opinião. Então, gente, estuda, ó. Recado aqui de quem vive estudando. Estudante profissional. É, isso aí. Bom, e aí nesse intervalo nasceu o Top de Linha, como que foi isso? Me conta um pouquinho disso aí. O curso Top de Linha é um preparatório para concursos vestibulares no Vale do São Francisco, tem 20 anos de história, nós já aprovamos mais de 5 mil pessoas em concursos vestibulares. Lá você chegar nos cantos assim e falar, professor Arnaldo César, provavelmente o pessoal vai conhecer das instituições e tudo mais. O Top de Linha surgiu de uma coisa, eu estava dando aula em 3 estados. Eu dava aula todo dia da semana, era de segunda a segunda. Eu trabalhava todos os dias. Primeiro, que eu tinha que ganhar o dinheiro para me sustentar. Segundo, que eu gostava muito do que eu fazia. E terceiro, porque eu estava experimentando um crescimento muito grande em minha vida que dependia só de mim. Então, eu fui com unhas e dentes. Inclusive, uma pessoa, amiga minha, postou uma foto nas redes sociais essa semana, há uns 15 anos, a gente lá, depois de um aulão. E eu olhando, poxa, foi a primeira vez que eu experimentei um crescimento tão grande na minha vida, foi essa. A outra vez que está acontecendo a mesma coisa é agora. Principalmente agora, a partir do próximo ano. Está acontecendo a mesma coisa. E aí, primeira coisa foi, a gente tem que já falo Top de Linha, mas a gente tem que se inspirar na questão, até eu disse, eu tenho que ficar vendo essa foto aqui. Para você crescer, você tem que fazer coisa diferente que as pessoas não fazem. Você tem que ter uma maneira própria sua, você tem que ser referência em alguma coisa que seja relacionada com a questão da parte do seu ponto forte. E aí foi justamente nessa Top de Linha. O que é que foi que aconteceu? Eu trabalhava em todos os cursos e colégio bom que tinha lá. Eu dava aula para ITA, o pessoal que fazia Instituto de Tecnologia da Aeronáutica para fazer prova, Olimpíadas, cabinha cearense. Você sabe como é que é o cearense, né? Como é que é a história também. Chega chegando. Isso. E aí o que é que acontece? Só que eu tinha um jeito diferente de fazer. Era com paródia, era com música, eram umas aulas assim um pouco diferentes. E isso gerava um pouco de crítica. Dizia, poxa, tem 10 professores aqui, Arnaldo tá do jeito e eu tá do outro. Só que esse aqui dava resultados, os meninos conseguiam aprender, fazer a coisa acontecer e eu estava crescendo. Só que chegou um ponto que estava crescendo tanto que eu disse, rapaz, eu acho que eu posso concentrar essa energia agora, como graças a Deus a coisa está andando, num projeto próprio. E não começou só. Eu comecei mais ou menos com 20 a 30 sócios, entre aspas. Nós juntamos vários professores e aí disse, olha, vamos alugar um ponto e cada um vai ter sua matéria específica. Eu dava química, outro dava redação, outro português, matemática, e aí nós vamos juntando as despesas aqui e vendo como é que faz.
Só que a classe de professor, que a minha classe também é a sua, não deixa de ser, porque a gente também é professor, com certeza, apesar de estar na gestão. Sim. Mas tem muitos professores que não têm cabeça empreendedora. Não tem. É de resultado imediato. Só quer se for daquele jeito ali. E aí o que acontece? O pessoal, quando começou o projeto, tinha gente que tinha 3 alunos, 5, 7. Eu era a pessoa que tinha 3. Nós começamos com 3 alunos com também. 3 alunos. Pronto, aí, ó. Com 3. E aí o pessoal disse, oxe, eu vou aqui ficar pagando para trabalhar, só tem 4, 5 alunos, ainda vou ter que botar dinheiro aqui para pagar uma luz, não sei o quê. Eu sei que o negócio de 6 meses só estava eu e outra professora só, de sociedade. E aí fomos, e depois essa professora chegou e disse, Arnaldo, eu não vou continuar não, siga sozinho aí. Por quê? Justamente o pessoal, em qualquer projeto que a gente for fazer na vida, a gente tem que ver a coisa a longo prazo, não é uma coisa agora de momento, nesse momento. Exato. E aí o pessoal perdeu a oportunidade, às vezes, da vida, porque não teve uma esperança de esperar um pouquinho. E aí eu comecei a top de linha. E aí na top de linha eu tinha liberdade de fazer o que eu queria. E aí, então fazia aulão diferente, as propagandas. Nós revolucionamos a região à época, há 20 anos. E aí foi... E aí, nesse mercado tal, eu fui saindo dos colégios para me dedicar à questão da parte do curso top de linha. E a medicina entrou aonde nisso aí tudo? Chega arrepia, guerreiro. Ó, aqui de novo. Eu sou muito dos arrepios, da emoção, visceral. A medicina entrou primeiro, eu vejo, Carol, como uma coisa de Deus. Eu acho que não tem outra explicação, não. Primeiro, eu até quando era mais novo, eu até pensava em ser médico, queria ser. Porém, não tinha condições para estudar, como tinha, eram poucas vagas, as coisas, a dificuldade. Eu não me achava que eu tinha como passar numa prova daquela, que eu não tinha as informações por aí vai. Só que eu, há quase uns 10 anos, eu inventei de fazer a prova do Enem com o menino na resenha, do terceiro ano, da questão da parte do pré-vestibular. Eu acho que vale só um adendo aqui de uma história. Eu sempre fui muito inquieto. O que é que pode ser feito diferente? O que é que você pode fazer que pode trazer um resultado melhor com menos força e com menos energia? Trazer a questão da parte dos resultados. Com menos esforço, melhor dizendo assim, com menos esforço e com mais resultado. E aí o que é que aconteceu? Eu passei, meu filho primeiro tinha nascido, estava alguns meses, e eu fiquei pensando assim, eu passei uma noite todinha sem dormir, Carol. Pensando em 2000, isso nós estamos em 2023, isso é perto de 2010 ali, 2012. Como é que seria o mundo em 2040, 2050? Eu fiquei pesquisando. Eu não consegui dormir essa noite. E tudo as pesquisas relacionavam para a área digital, para a área de computação, e que hoje é o boom, é o futuro né, da questão da parte da jornada. E aí eu disse, eu vou fazer um curso de computação. Eu vou fazer isso aqui para aprender e tal. Só que eu não estudei, eu só dava aula de química e às vezes de matemática básica. Para fazer um vestibular de novo e tal, mas eu vou tentar aqui, vou fazer. E aí eu fiz tinha um curso de ciência da computação que tinha na universidade particular lá da cidade, e eu fiz. E o vestibular, quando saiu o resultado, eu tirei em segundo. Eu disse, eu acho que aqueles assuntos lá parece que estavam ainda perdidos aqui na cabeça quando eu tinha estudado. Porque como eu não sabia das coisas quando eu era mais novo, eu fui um cara que eu virei noite, e o pessoal dizia assim, Cezinha vai ficar doido. Eu disse, doido eu fico se eu ficar liso, se eu ficar nesse negócio. Eu estudei, eu resolvi questão, que eu acho que ainda tem muita gente dessa geração que não vai conseguir fazer. Eu me joguei no processo. Aqueles problemas que a gente conversou hoje de manhã, os problemas da matemática. Papai, eu me joguei naquele negócio ali para fazer a coisa acontecer. E aí eu sei que a gente vai lembrando e vai apocar a emoção, até tá esquecendo o fio da meada. Da medicina. Da medicina, pronto. E aí eu fiz o Ciência da Computação, eu tirei em segundo, Carol. Só que o vestibular lá tinha 3 mil pessoas fazendo, tinha direito e tal. Só que eles geravam uma listagem total de sua posição. Por exemplo, eu estava fazendo Ciência da Computação, mas se eu fosse fazer direito, por exemplo... A sua nota daria? Daria para passar em todos os cursos, nas 5 primeiras posições. E de todas as 3 mil pessoas que fizeram, eu acho que eu estava na posição 30 e pouco. Aí acendeu assim, eu disse, tem alguma coisa errada aí. Me inscrevi para fazer o curso e tal. Aí depois eu disse, rapaz, vamos andando aqui. Aí o menino falando de Enem, eu disse, eu vou fazer Enem, mas vocês esse ano, na brincadeira. Resenha mesmo. Mas não era na perspectiva médica. Não era fazer o Enem. Quando saiu a nota do Enem, eu disse, rapaz, essa nota aqui dá para fazer medicina. Eu disse, é Deus aqui fazendo uma estrutura.
E aí eu usei a nota do Enem e eu passei na Federal do Maranhão, aqui perto de vocês, na cidade de Pinheiro. Sim. Eu era a segunda turma que tinha entrado lá. E fui, deixei minha esposa, meu filho, meu negócio, e fui para lá e fiquei indo e voltando. Medicina começou aí. Só que como estava muito longe da minha região, eu peguei e fiz o Enem de novo no outro ano. Aí eu passei de novo. E estou na Federal de Pernambuco. Mas eu vejo a medicina hoje, Carol, muito como... inclusive dos negócios que estão formando na área da saúde, eu acho que Arnaldo veio para esse mundo com uma finalidade. Um é de comunicar com as pessoas, trazer... Você fala comigo direto, Arnaldo, sua coisa é falar pro povo. Isso aí, é o dom. Aí, ó. E aí, eu acho que Deus quer que eu comunique, principalmente nos países de língua portuguesa, sobre saúde, para as pessoas de baixa renda, para uma medicina entendível, vou dizer essa questão dessa palavra. Sim. E agora eu estou na reta final, estou muito empolgado, pensei em parar a medicina, porque era meu tempo fora dos meus negócios, da minha família, de meus filhos, minha esposa, mas agora, mais do que nunca, eu entendo o porquê estou aqui. Então, assim, vocês vão ouvir muito falar da gente aí na área de saúde, inclusive com o Carol Juta no meio aí da história. Então, aí, saúde oficial. E aí, Carol, a medicina veio nessa perspectiva de uma brincadeira, de uma pesquisa e tal, e passou, mas Deus tem um propósito nisso. Eu acho que era para ser médico de todo jeito. Não deu certo lá atrás, mas agora, 40 anos, vai ser. Inclusive, já passa até uma mensagem para as pessoas que lhe assistem. Nunca é tarde para você fazer o que você pensar na sua vida. Porque tem gente que está assim, eu estou com 30 anos. Será que valeria a pena ir para a faculdade agora, por exemplo, e tal? Eu estou com 40, estou começando minha vida agora. Então, para você que está do outro lado, a vida vai passar de todo jeito. Como é que você vai querer estar daqui a 10, 20, 30 anos? Não é velho. Eu tô velho. Não, tô com 40 anos, tô começando agora. O menino lá tá com 22, 23, mas eu tô com 40, mas estou com aquela pressão de 20 e poucos anos. Viu? É isso aí. Gente, olha que história maravilhosa. O nosso tempo já tá aqui esgotando, né? Já nós já estamos aqui com o tempo, mas eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo gostariam de saber mais. Eu tô com um monte de pergunta aqui, não vai dar tempo da gente fazer, mas eu já deixo o convite para o seu retorno, parte 2, Arnaldo César, parte 2, o retorno. Mas, gente, algumas lições que eu tirei desse momento da história de vida aqui do professor Arnaldo, que para mim foram importantes e talvez sejam importantes para vocês que estejam nos assistindo. A primeira coisa, o estudo. Né? Então, ele nunca desistiu, apesar de todas as circunstâncias em relação a estudar. E como o estudo foi importante na vida, né? Ter o diploma e continua sendo. O trabalho, vocês podem reparar que ele estudou, não deixou de trabalhar, ele falou que trabalhava de segunda a segunda, ele dava aula em 3 estados, né? E antes disso montou negócio de joguinho de videogame, vendia coisa na escola, então assim, estudo, trabalho e a persistência. Né? Então, assim, nunca desistiu. Ele recebeu vários nãos, mas ele não desistiu do propósito. E para finalizar o propósito, assim como ele nasceu com propósito, né? Vocês também nasceram. Né? A gente foi criado com um propósito muito maior, que às vezes a gente não sabe ainda qual é. Mas quando a gente vai nessa descoberta de quem a gente é, quando a gente sabe quem a gente é, né? Deus criou a gente por um propósito muito grande. E eu vejo o propósito na vida dele, com a medicina, com a saúde, com a comunicação, que é exatamente esse o próximo projeto que em breve está ganhando aí, né, dimensões continentais, eu tenho certeza disso, porque ele quer contribuir na vida das pessoas através do conhecimento dele, desse conhecimento com essa bagagem toda que Deus permitiu, né, que você passasse para você poder contribuir. Então é uma história linda, gente, que de uma pessoa que saiu lá do interior do nosso país e tá aí ganhando, né, ganhando o mundo. E olha, você que tá assistindo a gente, grave bem, Arnaldo César. Não é o Arnaldo César Coelho lá da Globo, é mais do que isso, é pressão mundial, viu? Muito obrigada por sua audiência aqui conosco. A bateria já tá acabando, o nosso videomaker já tá ali, agoniado. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi nesse momento. Obrigada, Arnaldo, você mora no meu coração e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou sua amiga, viu? Orgulho da sua história, de tudo que você tem vivido e como você tem contribuído na vida das pessoas por onde você passa. Obrigada, Carol, viu? Carol, querida, eu aqui quero agradecer, ó, tô todo suado a mão aqui, ó, pega aqui, ó, todo aqui. Que primeiro é uma emoção, tá aqui, né, na questão da parte do seu podcast, e dizer assim que
eu digo que cada um tem, entre aspas, a sua cruz, né? Leva o seu peso ali. Cada um tem uma questão da parte da sua história, mas que a gente leve não só a minha história ou a sua história, de outras pessoas que passaram aqui, como, ele conseguiu, eu acho que eu não vou conseguir. Consegue. É fácil? Não. É muito difícil, é coisa complicada. Mas você trouxe um negócio muito bacana aí, que é a questão da parte da persistência, é a questão de você ter a conexão com Deus, e sobretudo, por exemplo, você aqui também na questão da Facite, olha, gente, aí eu vou olhar para ali agora, Carol. Comandar a educação é duro, é difícil. A gente não está vendendo saco de cimento, rapadura, feijão, arroz, carne, soja. Nós estamos trabalhando com gente, com personalidades diferentes, angústias, sofrimentos, alegrias e tudo mais. E você é uma guerreira de fazer aqui em Araguaína, né, que é o coração econômico do estado de Palmas, de Tocantins, perdão, fazer junto com sua mãe, todos que fazem aqui a educação, e você está se esforçando muito para melhorar. Eu acompanho o Carol desse crescimento empreendedor, empresarial, sobretudo nesses últimos 2 anos, né, que nós nos conhecemos. Foi uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade, foi com você. Verdade. Porque a gente era da área afim, né? Porque a gente chega ali no meio de tanto empreendedor, gente, aquele negócio tudo, e aí a gente fica assim, nós da educação, vai ser como aqui, aonde? Né? E aí eu vejo a questão do seu esforço, da parte do seu talento, da parte de sua determinação. E, assim, você cresceu muito e vai crescer. Porque a Carol, há 2 anos atrás, não tem nada a ver um pouco com a outra. Você cresceu muito, muito mesmo. Amém. E sabe também que a questão de você estar numa liderança de uma empresa dessa, de educação, também é um propósito de Deus. É um chamado. Você ajuda muito a fazer o que Araguaína é hoje. Você pode ter muita fé em Deus. Colaborou muito e vai colaborar ainda muito mais. Que Deus esteja sempre nos seus planos, nos seus sonhos, na sua vida, na sua família. Amém. Muito obrigado. Amém. Valeu.